À medida que as pessoas forem entrando. Boa noite a todos vocês. Muito bom ter vocês por aqui hoje de novo. Vou apresentar a Day para vocês, a Dayana. Essa moça linda que vocês estão vendo aqui. Boa noite, gente. Dayana aqui. É a Day hoje que vai passar para a gente as informações sobre muitas coisas interessantes. É inédita a participação dela. Dessa vez eu quis fazer um curso trazendo outras pessoas para participar. Porque eu acho que é sempre bom, sempre tem pessoas que têm muita coisa para agregar, que é super interessante, que eu acho que soma bastante para o conhecimento que a gente já aplica, né? E então é sempre bom ter outras pessoas falando de assuntos. Hoje, como o assunto hoje vai falar um pouco sobre propósito, eu vou pedir a participação da minha paciente linda, a Luana, que a gente às vezes fala que é tão complicado achar um propósito, descobrir qual é o propósito que a gente tem na vida, né? E eu mesma bati a cabeça inúmeras vezes até descobrir qual era o meu. Então, acredito que não seja a coisa mais incomum da face da Terra. Eu já trabalhei com muitas coisas. Eu já tive clínica de estética e cirurgia plástica. Eu fiz técnico em secretariado. Trabalhei já em empresas. Eu já trabalhei de vendedora. Eu tentei também ser terapeuta ortomolecular. Eu tentei algumas coisas, né? Até chegar no que realmente tocava o meu coração, que foi a partir da psicanálise que eu me reinventei. Então eu acho que a gente tem sim esses circuitos de bater a cabeça até descobrir onde vai chegar, né? E quando o propósito vem, é uma coisa muito interessante, porque eu falo que a gente tem propósito de vida e propósito de caminho, né? Que são os goals, as metas que a gente vai tendo, né? Eu tenho um propósito de repente, de mudar de país, como é o nosso caso agora, mas tenho um propósito de fazer um curso. Aí são metas pequenas que nós damos o nome de propósito, mas que a verdade é que o propósito de vida, ele é algo que a gente nunca atinge. É uma estrada que você vai percorrendo, né? E a gente fala que quando que chega, né? Chega quando morre. Porque ele é até o final. Ele vai com você, ele te acompanha. E quando você descobre o propósito de vida mesmo, que é aquele que te acompanhará por todo o seu percurso de caminho, é uma coisa tão latente que você não é capaz de deixar ele de lado, nem que você deseje muito, nem que você fale. É algo que quando floresce assim, é uma flor tão linda que não é possível voltar, né? E aí eu vou pedir que a Lu dê para mim aí, ela incrivelmente descobriu o propósito dela há algumas semanas, ela faz terapia. E eu quero que ela conte para vocês um pouquinho. Como é que foi isso, Lu? Boa noite. Boa noite, pessoal. É o que a Vivi falou, né? Se torna tão latente quando a gente descobre que não dá nem para fugir, né, Vivi? E, e nem quero fugir, na verdade. Mas como a gente conversou, né, Vivi? A minha vida virou de ponta cabeça e aí eu descobri que ponta cabeça era o lado certo, né? E, e assim surgiu o meu propósito, depois que a minha vida virou de ponta cabeça. Tentando resumir, né? Eu não sou muito boa em ser sucinta, sabe? Meu marido sabe, mas assim, eu acho que no decorrer da vida a gente vai passando por algumas experiências que a gente acha, poxa, essa me marcou, essa impactou, né? Então, assim, eu não tive um pai presente na minha infância, na minha vida toda. E não tive porque por rejeição, ele não aceitou a paternidade. Eu tive um primeiro casamento muito ruim, né? E passei por um transplante de córnea, enfim. Mas nada disso não chegou aos pés, né? Do que aconteceu há 4 anos, mas quase 4 anos, né? Em 2017. E minha primeira gravidez, estava tudo correndo maravilhosamente bem. E meu filho nasceu prematuro de 29 semanas. E eu falo para Vi, né, que para Vivi, eu comentei esses dias com a Vivi, que eu estava num paraíso e eu despenquei para um abismo, né? Porque não foi só a prematuridade, ele ficou 3 meses na UTI neo, ele teve algumas complicações neurológicas, teve um AVC grau 3, só para entender, o grau 4 é o mais grave, e, enfim.
E foram muitos acontecimentos, né? Ele teve alta, os médicos confiaram que ele ia ter uma vida normal, e não foi bem assim. Então, com 6 meses desconfiavam de hidrocefalia, correu o risco de colocar válvula, mas não precisou porque não era. Com 1 aninho, a desconfiança de epilepsia, e ele tinha, na verdade, né, ele não tinha crise convulsiva clássica, mas ele tinha um eletroencefalo com atividades epiléticas. Então, assim, quando a gente conseguia resolver algo, né, e que achava que ia respirar tranquilo e que ia ter um sossego, acontecia outra coisa, né? Então, com 1 ano e meio a gente descobriu as apneias, ele fazia muitas apneias dormindo, apneias do sistema nervoso central, mais de 100 apneias por hora. E aí foi, né, a gente teve que buscar o melhor especialista do Brasil em apneia, e foi sugerida uma cirurgia. Com 2 aninhos ele fez uma cirurgia neurológica com sucesso. Graças a Deus ele ficou muito bem. E por último foi a descoberta do autismo, agora em agosto do ano passado. E tudo isso, como a gente costuma conversar, né, Vi? Não é comum, né? Acontecer tudo isso numa maternidade, né? Aqui. E desde o início, eu sabia, assim, a gente passa por várias fases, né? E a primeira é se culpar. Então, assim, o que eu fiz de errado para ter nascido prematuro? O que eu fiz no decorrer da minha vida para ter recebido esse castigo? A gente começa a se culpar, encontrar motivos, enfim. E aí, depois que tudo isso acalma, né? Aí, depois que tudo isso acalmou, eu sabia que tinha um propósito para tudo isso, né? Que não era em vão que a gente estava passando por tudo isso. E claro, a primeira que ficou muito evidente foi o quanto eu busquei mais a Deus, eu me acheguei mais a Ele, e isso foi um primeiro propósito que ficou muito claro, foi muito fácil de identificar, porque a gente fez de tudo e faz de tudo por Ele está bem hoje, graças a Deus, mas tem coisas que estão fora do nosso alcance. Então, estou nesse processo, né, Vivi, que está sendo difícil de confiar verdadeiramente, entregar nas mãos de Deus aquilo que eu não tenho capacidade e que é a missão de vida dele. Entrou. Mas eu sabia que tinha outros motivos para isso, né? Outros propósitos, além da fé, enfim. E foi quando, com o diagnóstico de autismo, nós mudamos de São Paulo para... A gente já estava buscando qualidade de vida, queria sair de São Paulo. Nunca foi a nossa ideia sair de São Paulo e mudar para Florianópolis. A gente tinha outros planos, inclusive primeiro foi para Itália, depois era Portugal, enfim. Mas como a gente estava com o coração muito aberto e perceptível assim para os sinais, a gente veio para Florianópolis em busca de um tratamento, né, numa clínica que tem aqui que é referência no Brasil, aliando também a qualidade de vida. Então não foi um processo, foi algo surpreendente. Em 2 meses a gente decidiu e deu tudo certo, a gente mudou e tudo correu muito fácil. E a gente só foi tendo mais certeza que estava no caminho certo. Até que eu vi nisso tudo uma oportunidade de mudar de carreira, né? Já não fazia mais sentido o meu trabalho. Eu trabalhei quase 20 anos na minha área, eu sou formada em Química. E nada daquela minha vida fazia mais sentido, aquela rotina de sair às 8, chegar às 6, visitar cliente, ficar longe dele. Então, aqui, não trabalhando mais e me dedicando ao TEL, eu pude escolher algo que fazia sentido para mim agora, nesse momento, que foi a pedagogia. Então, não parece, estou com 40 anos, então com 40 anos, não parece, né? Tá cara de 56, né? Mas tá tudo bem. Então, com 40 anos, tá se achando, hein, amorzinho? Com 40 anos eu decidi recomeçar, né, minha carreira.
Em princípio era por conta do Theo, de poder ajudá-lo na alfabetização, enfim. E depois eu enxerguei que não era só isso, tinha muito mais aí, né? E foi surgindo uma vontade de assim, não, eu quero poder ajudar outras crianças, né? Quantas crianças que não têm o suporte nas escolas, principalmente quando os pais estão na rede pública e não têm condições de ter um suporte adequado em sala de aula. E aquilo foi florescendo de um jeito que foi como uma avalanche, né, Vi? E todo esse processo foi muito assim, né? Eu converso com a Vi. Eu passei tanto tempo depois que o Theo nasceu, parece que eu estava num limbo, né? E eu tentava me reerguer e aí eu levava uma outra rasteira. Então, parecia que eu estava patinando ali na lama, né? No Você limbo. estava ganhando experiência, na verdade. Estava ganhando experiência. E de repente foi como se descortinasse, né, Vi? Foi É, o véu ficando diz, caiu. foi tão claro, tão evidente, tão forte, tão latente, tão poderoso que não teve nem como, foi acontecendo muito rápido, então, e foi muito recente, né, essa descoberta, Vi, faz algumas semanas, na verdade, que eu fui trilhando, né, esses caminhos e com o coração aberto eu fui entendendo por que estava acontecendo e tinha acontecido e estava acontecendo tudo isso. Enfim, hoje eu tenho certeza, né, que estou começando agora, só estou no meu primeiro semestre de pedagogia, mas eu tenho certeza que é esse o caminho que eu quero seguir nessa carreira que eu estou começando e no atendimento, né, a crianças que necessitam de um suporte especial em sala de aula. E bate o medo, aquele frio na barriga, né? Mas eu acho que é isso. Está sendo construído devagarzinho, tijolo por tijolo. E é o que eu conversei para a Vivi. Eu não tenho pressa, eu não quero pular etapas, eu quero passar por tudo que é preciso. Então, eu quero passar por todo o processo de aprendizagem, por todas as vivências de sala de aula. E quero, por que não, poder ajudar outros profissionais a se capacitarem, né? Eu tenho, e dentro de casa, né, no dia a dia, um autista, né, que é desafiador diariamente, né, é um desafio. E então eu tenho na prática e na vivência e naquilo que toca mais o coração, que é um filho. Então, a, eu tive, no meio dessa tempestade toda, descobri o meu propósito. E já me sinto privilegiada por isso. Eu sei que o caminho é longo, né, Vi? Porque é até morrer. Então, tô É, gatinhando ainda, começando com agora. 56 eu já não Mas, sei mais se é tão longo, mas enfim, em teoria com é longo. 56, de repente pode ter mais uns 20 anos, né, Vi? É. Mas é isso. Eu acho que eu vou terminar começando o que eu falei, né? Minha vida virou de ponta cabeça e eu descobri que ponta cabeça é o lado certo. E me sinto muito agradecida, privilegiada por ter encontrado um propósito. E quem sabe, né? Aí eu tenho Ajudar muita outras confiança nisso. pessoas nos propósitos também, né? E fechou a internet dela. Deve ter parado. Imagina, é isso. É Ó, isso. que delícia, viu, Lu? Eu tô muito feliz por você, de verdade, do fundo do coração. Agora eu vou passar a vocês para a Dayana, que vai passar as técnicas de hoje. E eu vou pedir vou dar uma única instrução para vocês. Desapeguem-se do fato de vocês serem quem vocês foram até hoje. Entrem com a mente aberta, entrem com o coração limpo, com a ideia de que vocês não aprenderam nada até hoje, com a ideia do não julgamento, do aprendizado mesmo, da curiosidade.
Porque eu acho que o que atrapalha muito a gente encontrar o nosso propósito é o apego a determinadas coisas que não fazem mais sentido, mas que a gente não tem coragem de deixar, de abandonar. Então, seja bem-vinda, Dai. Vou passar para você agora. A turma é toda sua. Estou por aqui. Obrigada, Vivi. Boa noite a todos. Obrigada, Vivi, por me convidar, por estar aqui. Estou muito feliz de poder dividir esse material com vocês. Eu tenho muita paixão mesmo por esse material. Acho que eu me identifiquei muito com ele desde que encontrei. Na verdade, eu passei muitos anos atrás, um amigo me mandou esse material e eu escutei um pouco assim e eu não me dei. Sabe quando você, às vezes, eles dizem que quando o aluno está pronto, né, o professor aparece. E quando o aluno não está pronto, às vezes o professor aparece, mas a gente não está preparado para receber a informação. Então, aí a segunda vez que eu me deparei com esse material, eu não conseguia tirar, assim, o olho de cima mesmo. Eu passava o dia inteiro escutando as fitas e tal. Até falei para Vivi, né, Vivi, eu não consigo parar de escutar essas fitas. Se minha orelha não estivesse escutando alguma coisa, assim, parecia que estava faltando algo já. Então, esses conceitos que eu vou falar hoje são conceitos da metafísica, que são chamados de primeira filosofia. O primeiro filósofo que veio a tratar da metafísica foi Aristóteles, e ele chamou ela de primeira filosofia. E ela trata da natureza fundamental da realidade. Então tem muito, é um material que é bem assim, para quem tem, né, o pensamento, tem do cérebro lado direito, que falam, né, que é mais criativo, vamos dizer, e tem o do lado esquerdo, que é mais racional. Então as pessoas que têm mais o cérebro do lado direito têm uma facilidade maior de entender mais rápido, porque as pessoas que são muito racionais, elas tentam racionalizar tudo. E esse é um material que, às vezes, tem muitas coisas que a gente não encontra explicação para, né? Então, esse aqui é bem fora da caixinha mesmo. Então, eu peço para vocês, realmente, mantenham uma mente aberta, porque existem tantas coisas. E, assim, eu não falo que isso é a verdade total, não veja, obviamente. Eu acredito muito e para mim funciona totalmente, mas claro, eu não estou falando que é a verdade total. Para mim funciona também. Para você funciona também, né, Vivi? Eu sei. E como tudo na vida aí, tá um princípio para começar, porque se a gente faz alguma coisa pensando que ela funciona, ela funciona. É como o placebo, né? Se a gente faz alguma coisa pensando que ela não funciona, ela não vai funcionar. Mas funciona mesmo, gente. Então eu vou falar olha, eu comecei a me interessar por isso, eu me deparei com um livro chamado, deixa eu olhar o nome em português aqui, O Segredo Mais Estranho do Mundo, ele se chama. E esse é um livro muito bacana, ele é um livro de Earl Nightingale, e ele saiu em 1957, e O Segredo Mais Estranho do Mundo, ele falava, o Earl Nightingale falava que não devia ser tão estranho assim, e que a gente se torna aquilo que pensa. Então, eu quero que vocês tomem um minutinho para pensar nisso, né? Porque eu já tinha ouvido muitas vezes falar disso e eu pensava, mas não é verdade. Não é verdade. Mas na verdade é verdade. Agora eu vejo que sim. Porque a gente pensa em tantas coisas, né? Mas a gente tende a pensar, a usar a imaginação da gente para pensar nas coisas que a gente não quer que aconteça, né? É uma coisa natural, assim. A gente fica pensando no passado, a gente rumina, né? Dizem que a gente rumina muito. Então, quando a gente tem um problema, a gente pensa muito naquele problema, né? A gente fica ruminando ali na cabeça. Você já brigou com alguém e daí ficou repassando aquilo ali na sua cabeça? A gente rumina muito com as coisas, né? Então, e isso é um ponto que a gente deve levar em consideração, porque isso não é legal. Quando a gente fica ruminando essas coisas assim negativas na cabeça da gente, a gente usa a imaginação contra nós mesmos.
Porque não estamos pensando naquilo que queremos, estamos pensando naquilo que não queremos. E aquilo traz a vibração da gente para baixo e a gente atrai mais dessas coisas que a gente não quer. Então, o material é em torno disso. Então, a ideia número 1 que eu quero que vocês se lembrem é aquilo. Nós nos tornamos aquilo que pensamos. E todos os filósofos, pensadores da antiguidade, eles discordaram de todos os outros pontos, mas eles concordaram nesse ponto. Vocês podem pesquisar e é uma verdade, é uma realidade. Então, Thomas Edison diria, né? Guardem o portal da sua mente. E é isso que ele queria dizer. Note os seus pensamentos. E agora, começando, eu quero fazer uma pergunta para vocês pensarem um pouquinho. Quando alguém pergunta, quem é você? Se você entra num grupo de pessoas desconhecidas que estão se apresentando, aí alguém pergunta, e você, quem é? O que é que você diz? Eu imagino que você diga o seu nome, né? Como nós todos, né? Nós dizemos o nosso nome, ou senão nós dizemos aquilo que fazemos, né? Ou eu digo, sou mãe, eu faço isso, eu faço aquilo, Sou filho né? do meu pai, sou filho da minha mãe. Eu sou Daiane, eu sou aquilo, eu sou isso, né? Mas, na verdade, né? O nome, não somos o nome, né? O nome podemos até trocar, né? Hoje em dia podemos até trocar de coração, na verdade, né? Então, não somos coração também. Não somos mão, podemos viver sem ela. O que somos, né? Nós somos um espírito, nós somos um espírito vivendo, habitando num corpo humano, né? Tendo uma experiência humana. E para quem não acredita em Deus, porque tem uma conotação, às vezes, religiosa, né? Falar de espírito, mas a ciência chama o espírito de energia. Ele está lá, chama-se de que pode se chamar do que quiser, mas ela Matéria está fluídica, aqui né? dentro. Exatamente. E é infinita essa energia, né? Às vezes a gente tá com preguiça de ir na academia, né, de fazer exercício, a gente fala, não tô sem energia. Na verdade, tô sem coragem, né, inspiração, mas é energia infinita. A gente tem uma energia muito grande, um potencial enorme dentro de nós. E aí nós somos um espírito vivendo no corpo humano. Aí eu vou fazer um desenho para vocês. É o desenho do Bob Proctor, a gente chama ele do homem palito, da pessoa palito. Então, eu vou fazer um desenho para vocês aqui, para o propósito dessa aula. Dá para enxergar? Dá. Lindo seu homem. É lindo esse homem, né? Então, na verdade, essa cabeça foi inventada para ilustrar a mente. Porque tinha um médico holístico chamado Dr. Fleet. Em 1934, ele falou assim, existe um problema, ele tratava da medicina holística. Ele falava, existe um problema, nós estamos lidando com um problema, porque não temos uma figura, uma imagem para a mente. Porque a mente não, né? A gente fala de mente, muita gente tende a pensar no cérebro, mas ela não é. A nossa mente não é cérebro. A nossa mente está em tudo. Então, ele inventou esse desenho para se tratar da mente, porque nós pensamos em figura. Então, precisamos ligar o nosso pensamento em uma imagem. Então, aqui, na nossa mente, nós temos a mente consciente e subconsciente. E aqui em cima, nós temos as anteninhas na mente consciente. E esses aqui são os nossos sentidos. Então, nós temos a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar, né? Somos espírito, vivendo no corpo humano. Então, nós temos... Só que nós vivemos em três planos. Então, todos os animais têm os sentidos, 5 sentidos, todos os animais. E tem o espírito também. Todos os animais têm o espírito. Agora, nós seres humanos, nós somos os únicos que têm um intelecto. E aí que mora a chave da liberdade. Por quê? Porque os animais, né? Os animais são os outros seres que não são humanos, os animais, eles nasceram
eles vivem felizes no habitat deles, né? Eles sabem exatamente o que fazer. Eles, né? Se a gente não estivesse bagunçando com o habitat deles, O eles leão estariam sabe ser leão, né? Exatamente, eles vivem em ordem. Nós não vivemos em ordem, nós nascemos com a capacidade de criar a nossa atmosfera, o nosso espaço. Então, temos o intelecto, nascemos e temos a capacidade de fazer, de criar o nosso espaço. Temos o intelecto. E aí que vem as faculdades mentais. Nós temos 6 faculdades mentais. Não sei se alguém sabe, não são muito conhecidas as faculdades mentais, mas nós temos 6. E eu vou falar um pouquinho de cada uma, porque é o uso dessas faculdades mentais que vai fazer com que nós possamos evoluir. Porque senão nós vivemos, né? Nós temos esse hábito de viver muito no físico, e aí que a gente fala grudado, a gente não fica naquele ciclo, né? Se a gente vive ali no físico só com o que a gente vê ou ouve, a gente fica muito rodando ali, às vezes, naquele ciclo. Mas quando a gente chama as faculdades mentais e a gente desenvolve as faculdades mentais, nós temos a capacidade, o potencial de fazer muitas coisas, muitas coisas. Então, eu vou falar um pouquinho das faculdades mentais. Nós temos a imaginação, a intuição, a razão, a percepção, a força de vontade e a memória. Agora eu vou falar um pouquinho da intuição. A intuição é até chamada de sexto sentido, né? Mas ela não é um sexto sentido, ela é muito mais do que isso. A intuição é incrível, a intuição é o mundo das respostas. Na metafísica eles chamam o mundo das respostas. O Thomas Edison, que inventou a lâmpada incandescente, ele diz a história que porque ele tinha muitas perguntas, ele falhou milhares de vezes antes de inventar a lâmpada incandescente que iluminou o mundo, né? Ele falhou muitas vezes. E diz a história que ele, para cada pergunta que ele tinha, ele sentava na cadeirinha de balanço dele e ele segurava uma pedra na mão, ele fazia a pergunta e sentava lá e esperava a resposta. E aí ele ficava lá balançando na cadeira com a pedra na mão. Se a pedra caísse, ele acordava, porque às vezes ele ficava naquele estado, né, meio dormente. Mas a história conta que as respostas dele vieram todas da intuição. E aí que tá. Porque quando a gente chama a intuição, quando estamos em silêncio conosco, como o problema é que tem muito barulho, né? A gente vive com muito barulho, a gente escuta muita coisa e às vezes não conseguimos ouvir a voz da intuição, né? Fica misturada no barulho. Mas uma forma excelente de se conectar com a intuição é a meditação. A gente pode meditar. Ou também, essa é uma dica do Bob Proctor, na verdade. Ele fala uma forma ótima de se tornar mais intuitivo é quando a gente presta atenção 100%, quando a gente está conversando com alguém e presta atenção, está 100% presente, né? Quando a gente conversa com alguém, não está pensando o que eu vou fazer na janta, né? Ai, e amanhã o que eu tenho que fazer? Não, a gente fica ali prestando atenção 100% no que a pessoa está falando e a gente presta atenção na linguagem corporal, né? Aquilo mesmo aí você você sente o que a pessoa está sentindo também, quando ela está falando, quando você está 100% presente. E é assim que ele diz que se tornou muito intuitivo, porque hoje ele consegue ler as pessoas, ele encontra as pessoas e ele olha para elas e ele consegue falar como que a pessoa é, os adjetivos e tudo. Então ele diz que a forma para se tornar mais intuitivo é essa, dar 100% da sua presença para qualquer pessoa. Então fica a dica. Agora eu vou falar da imaginação, que a imaginação é o portal, a imaginação é o workshop. O Napoleon Hill diz que a imaginação é o workshop da mente. Por quê? Porque com a imaginação nós podemos nos transportar para qualquer lugar. Não podemos fugir, né? Senão estamos aqui
felizes com o ambiente, nós podemos nos transportar para outros lugares. Nós podemos criar o que quisermos. Pense bem, né? Todas as coisas que foram criadas até hoje, essa caneta, esse quadro, um telefone, né? Ele nasceu na imaginação de alguém, certo? O iPhone, ele nasceu na imaginação do Steve Jobs e depois ele veio para o mundo físico. Tudo que a gente vê foram criados 2 vezes. Então, a nossa imaginação é muito poderosa. Mas o que acontece? Quando nós somos crianças, eu vejo o meu filho, né? O meu filho, ele brinca, ele pega um carrinho, ele brinca, ele fala com as coisas, né? Imaginação incrível. As crianças têm uma imaginação fantástica. Mas aí a gente cresce, né? O ambiente da gente ele não Propicia, favorece. né? Isso, não favorece nossa imaginação, né? Presta atenção, vem para cá, olha para frente, olha para o quadro, aprende isso, né? Um monte de livro para decorar e a gente fica... O nosso sistema de ensino não é muito favorecedor do uso da nossa imaginação. Aí a gente cresce, porque a nossa imaginação, pense bem, não foi dada só porque a gente pode, né, ter os amigos imaginários quando a gente é criança. A nossa imaginação foi dada para que a gente possa criar, para que a gente possa crescer, realmente. Então, mas só que crescemos e aí, às vezes a gente fica, né, a nossa imaginação fica cortada, fica podada, a gente para de sonhar, né? A gente, muitas vezes até falam pra gente, né, para de viajar, para de sonhar, o que você está Não tem esse pensando? incentivo, né? Acaba ficando muito prático, muito Desce robótico. aqui no mundo real, na realidade, né? É. Então, a nossa imaginação fica um pouco pobre. Mas podemos praticar. E tem uns exercícios ótimos, se vocês não pegaram o caderno de exercícios ainda, tem exercícios lá que eles incentivam o uso da imaginação. Às vezes você olha e fala, ai, bobagem, não vou fazer, né? Mas não, na verdade... É legal imprimir aquele caderno, gente. É bem, bem bacana. Você imprimiu? Eu Eu imprimi o pensei, meu. tá verde, né? Eu falei assim, eu devia ter posto branco, se alguém quiser imprimir. Eu coloquei o branco também, eu coloquei dos dois. Então tá. Então, é legal fazer, porque dá, sabe, eu acho que a gente, como adultos, nós paramos de sonhar, realmente. E isso bloqueia muito a gente. A gente fica aqui nesse ciclo aqui do físico, usando muito pouco das nossas faculdades mentais. Então, essa é a imaginação. Vamos lá agora para a razão. O que é a razão, né? A razão é a capacidade, é a que dá a capacidade para a gente de pensar. Aí você pensa, nossa, mas eu uso a razão então o tempo todo, né? Não usa, na verdade. Olha só, isso é muito interessante, que eu não tinha ideia. Eu acho que é muito chocante também. Porque a razão, ela te dá capacidade de realmente pensar. Agora, esses pensamentos que correm na cabeça da gente o dia todo, eles não são pensamentos originais, não são causados pela razão. Eles são programação mental. E a gente chama até de lixo mental, né? A gente fica bombardeado com esses pensamentos o dia todo, mas olha só, essa programação mental corre entre 96% a 98% do tempo. Então, isso é só programação mental. Então, quando usamos a razão de 2 a 4% do tempo. E quando que isso ocorre? Quando nós nos deparamos com uma situação inusitada, por exemplo, né? Se precisamos resolver um problema, algo que não é familiar, talvez a gente se perde, vai passear e se perde e não temos o GPS, a gente precisa pensar, o que eu vou fazer agora? Ou se temos um problema, ou se temos um projeto, precisamos de ideias novas. É aí que usamos a razão, daí chamamos a razão para nos dar ideias, para resolver problemas, E esses são pensamentos realmente originais. Essa é a forma pura de pensar. Por isso que o Earl Nightingale ele falava assim, o problema do homem é que ele não pensa. E ele fala também, se todos forem dizer o que estão pensando, ninguém vai falar nada. Porque, querendo dizer que a gente não origina os nossos pensamentos. E é tão verdade, né? A gente responde até, né? Eu
Eu falo com o meu companheiro, às vezes, eu tô aqui lavando a louça, ele tá me perguntando alguma coisa, a gente vai falando, né? Aqui, ó. Não tá nem pensando, tô pensando lá e tô respondendo aqui. Então é tudo programação mental. Quando a gente para realmente. Uma forma também de usar a razão é quando estamos, outra vez, 100% presentes. Quando estamos prestando atenção nas coisas, 100%, sem ficar pensando em outras aqui. Aí a gente pensa antes de falar. Senão não pensamos. Mas a razão é fantástica e ela racionaliza as ideias, né? A imaginação ocorre e a razão começa a dar forma, ela tem a capacidade de dar forma às ideias. Agora a próxima, a percepção. Eu adoro a percepção. Falamos da percepção, né, Vivi? Quando tomamos a decisão, tem a percepção. Agora sinais. A percepção, ela tem o poder de mudar qualquer coisa, né? Porque, pensa bem, quando eu vou falar de uma pessoa, por exemplo, né? Se temos uma pessoa que não gostamos muito, ou não somos, né, muito fãs, se nós focamos nas coisas que não gostamos, né? Aí fica mesmo intolerável. Mas se prestamos atenção, se escolhemos um adjetivo, uma coisa boa sobre essa pessoa e focamos nela, a situação muda totalmente. E é assim como todas as outras coisas. É o ponto de vista, a percepção é o ponto de vista, né? Nós temos o nosso, mas existem vários pontos de vista. E dependendo do nível de consciência de cada um, porque eu só vejo, para mim, a minha percepção, o meu ponto de vista é aquilo que está na minha frequência, na minha consciência. Mas quem tem a consciência mais elevada, ou menos elevada, mas para mim, o meu benefício seria quem tem a consciência mais elevada pode me dar um ponto de vista muito melhor para a minha situação, certo? Uhum. E esse exercício que eu vou passar para vocês é muito legal também. Que eu já experimentei, ele funciona. Quando você tem um problema, ou uma situação, um projeto, e você precisa de ideias novas, você escreve ele no papel. Pensa em pessoas, 4 pessoas, vamos dizer, que você admira, que você acha que elas têm uma capacidade grande de resolver problemas, né? Podem ser pessoas que você conhece pessoalmente, não precisa ser. Podem ser celebridades, qualquer pessoa que você pensar que tem uma capacidade legal de fazer o que você quer fazer. Aí você escreve no papel o seu projeto ou o seu problema e bota na mesa. E aí você tem cadeiras em volta. Você muda de cadeira, você senta numa cadeira e pensa: o que essa pessoa pensaria? O que essa pessoa faria sobre esse problema? E aí você escreve. Aí você muda de assento e fala: e essa pessoa aqui? O que ela faria sobre esse problema? Ou sobre esse projeto? Que ideias ela daria? E você fica 5 minutos em cada cadeira e você vai escrevendo no papel. Se você focar realmente, isso funciona. Eu já usei e eu achei muito, muito bacana. Uma ferramenta muito legal. Isso na PNL a gente chama de estratégia Disney. É? Uhum. Sério? É, Que tem o legal. nome. É. Nossa, mas funciona muito. Se você tiver assim, mente aberto para receber as ideias e realmente se colocar, pensa que é aquela pessoa. Aí que tá a chave, né? Você pensa que é aquela pessoa. Veste a camisa o personagem, né? Aham. E aí você pensa de outra forma, né? Agora, memória. A memória, né? Tem muita gente que fala que tem a memória ruim. A minha memória não é boa. Eu não me lembro de nada, eu esqueci. Mas na verdade não, temos memória destreinada. A nossa memória é perfeita, de todos nós. A nossa memória é perfeita, mas não usamos muito. Assim, não treinamos, né? Não praticamos. Mas tem um autor que chama Jerry Lucas e ele ensina as pessoas a memorizarem a Bíblia. Qualquer pessoa, como eu, você, qualquer uma. Então, o que nos falta é prática. Mas existem muitas técnicas, né? Para treinar a memória. Então, eu quero que você se lembre que tem memória perfeita. Às vezes a gente fala que esqueceu também, né? A gente fala, ai, esqueci. Mas eu te falei ontem, isso, você já esqueceu? Na verdade, não esqueceu, não estava prestando atenção, né? Nossa, gente, se eu levar isso em consideração, minha memória é péssima. Eu sou a pessoa que menos presta atenção, porque eu só presto atenção no que está escrito.
Olha que difícil para mim, tem que escrever tudo. Nossa, a minha Pois memória é é. muito ruim, gente. Eu sou a pessoa que viaja. A minha mãe também. A minha mãe esquece Nossa. tudo, mas a minha mãe é o exemplo, assim, da pessoa que você tá falando com ela, fala, aham, tá bom, tá bom. Aham. Daí depois você vai perguntar, mamãe, onde está aquilo que eu te falei? Ah, Ah, eu não lembro. Não lembra, não tava eu, nem quando eu escutando. recebo uma acusação na hora, a primeira coisa que eu falo, ah, eu fiz. Depois eu falo, não, mas eu não fiz, deixa eu pensar direito. Não, não, Não fiz, né? faço uma Fiz, não culpa. fiz. Mas é aí que tá, que a gente não tá presente, né? A raiz do nosso problema é não estamos presentes no É a momento. presença. Total. Falta presença. Agora, o último, a força de vontade. Olha só. É Força de porque ele vontade. sobra. O que falta na memória, isso aí sobra. A força de vontade, olha só, é a que dá a capacidade para a gente focar, concentrar nas coisas, né? Às vezes a gente tem um projeto grande para fazer, como escrever um livro, por exemplo, né? E você pensa, nossa, como que eu vou fazer isso? Mas temos a capacidade, com a força de vontade, de eliminar todas as distrações e focar. Então, essas capacidades mentais são a chave do nosso sucesso, são a chave que nos diferencia dos outros seres vivos e treinando, praticando e usando essas capacidades, capacidades mentais, nós encontramos a liberdade. Temos a chave para criar o que quisermos. É aí que está o nosso potencial. O nosso potencial depende disso. Senão, nós ficamos vivendo num mundo onde só acreditamos no que vimos, escutamos. E aí que está o problema, porque quando nós falamos vivemos de fora para dentro. Quando nós vivemos de fora para dentro, o que acontece? A gente liga o jornal, né? A gente assiste a notícia e tá tudo ruim. A economia tá ruim, tá morrendo um monte de gente. Tem, nossa, não sei quantas mortes, não sei aonde, assassinato. No Brasil, né? O meu pai adora assistir a notícia do jornal, gente. E ele quer contar pra gente, né? Porque a gente não quer se Não envolver e ele basta que quer ele queira contar. assistir, né? Ele Não também basta. quer contar. Ele quer contar. Fala, pai, não, obrigada, tá? Mas aí que tá, a gente vive assim. E aí, quando a gente não. Eu vou falar da meta, agora vai entrar a meta, olha só. E a gente fica mais suscetível a viver de fora para dentro quando não temos meta na vida. Porque aí a gente vai, né? A gente vai indo. A gente fala como uma rolha no mar, né? Tá lá a rolha no mar, a onda vai para lá, a gente vai para cá, a gente gente fica ali, né? Flutuando. E aí que entra a meta. Eu não sabia disso, eu flutuava pra caramba, flutuei muito. Mas eu acho, por isso que eu acho bacana saber disso, porque aí que vai entrar a meta, mas antes eu vou falar um pouco do propósito, ok? Vamos passar no propósito. Eu quero ler um pouquinho para vocês antes de entrar no propósito. Eu só vou passar no propósito antes da meta, por quê? Porque termos meta, a meta não deve se diferir em direções diferentes do propósito. Se você tem um propósito, a sua meta não deve ser, né, para o sul, quando o seu propósito é no norte. Então, por isso que eu vou passar pelo propósito. Agora, se você não sabe o seu propósito, se você não tem, aí a sua meta pode ser para qualquer direção mesmo. Mas o propósito, ó, tem um poeminha do Rumi, do poeta, que fala assim: há uma coisa neste mundo que você não deve se esquecer de fazer. Se você esquecer tudo mais e não isso, não há nada com que se preocupar. Mas se você lembrar de tudo mais e se esquecer disso, então você não terá feito nada em sua vida. É como se um rei o tivesse enviado a algum país para cumprir uma tarefa e você prestasse uma centena de outros serviços, mas não aquele que ele te enviou para prestar. Portanto, o ser humano veio a este mundo para fazer um trabalho específico. Este trabalho é o propósito. Eu acho muito legal. Eu acredito muito que temos propósito, porque eu procurei o meu propósito em todas as partes. Procurei muito o meu propósito. E eu me sentia assim, eu me sentia um pouco perdida quando eu não tinha propósito. Eu me sentia
eu viajava, eu fazia muitas coisas, mas eu não tinha, faltava alguma coisa, eu me sentia mesmo Dá perdida. sempre a sensação de vazio, né? É um Você vazio. chega em algum lugar que você achava que era interessante, mas aí você volta a ter o vazio. Aí você tenta uma outra coisa, você chega até ali, aí você volta a ter o vazio. A falta do propósito é a dimensão do vazio. Exatamente, era um vazio. E eu achava que, porque eu falei, eu gosto muito de viajar. E eu te falei, né, Vivi, que eu ia, mas eu ia para os lugares, eu fui para a Índia, eu fui para o Nepal meditar, porque eu queria o meu propósito. E aí eu chegava lá e voltava para casa assim, né? Não achei nada, não encontrei Ficou nada. lá Foi maravilhoso, meditando, foi, orando, mas só não passou encontrei nada. fome e voltou sem nada para casa. Passou Sem fome, voltou nada. magra e sem nada. Ninguém merece, né? Uma tristeza. E aí eu achava, Tristeza. não, mas eu vou fazer isso aqui. Agora eu vou fazer isso. Uma vez eu fui viajar por 6 meses, porque eu pensei, eu vou encontrar o meu propósito. Eu Nossa vou, Senhora. eu vou deixar tudo e eu vou Tá encontrar o longe meu ele, né? Para propósito. viajar 6 meses, tava longe. Tinha que Não andar achei nada. bastante. Foi maravilhoso, mas não achei nada. Pois é. Então o propósito, né, não é aquela coisa que a gente procura, né? Não é. Tava sempre aqui, na verdade, né? A gente só tem que. E é isso que esse material, na verdade, é sobre a gente se conhecer, é autoconhecimento, né? Porque a gente procura as coisas fora da gente, mas no fim tá É tudo mais aqui. simples e perto do que a gente imagina, né? Tá tudo aqui. E se a gente não encontra aqui, a gente não encontra lugar nenhum, né? É. Então, o propósito. Eu não sei se alguém está procurando o propósito, né? Eu espero que todos tenham encontrado, porque. Tem alguém aqui Mas procurando propósito? Não, né? Não. Ninguém. a Luana achou o propósito, né? É, Luana pode sair do grupo. Agora Ai, ai. Verdade. Tem que Então, mas manter o propósito. é manter. o propósito, eu quero só passar por isso, porque às vezes, encontrando, eu fiz mesmo. A gente procura o propósito, mas aí às vezes a gente rejeita, né? Antes de dar atenção devida a ele, achando que, eu nunca. Às vezes a gente pensa, né? Nunca vou fazer isso. Por exemplo, se eu quisesse cantar, não quero, mas se eu quisesse cantar, né? Às vezes, né? Eu Se eu conheço quisesse gente que cantar, fala passava assim, fome, nunca Dai. vou passar Tava fome, né? fome. Mas aí que tá. Olha só, você bateu no ponto que eu vou entrar. Por quê? Porque o propósito não precisa te trazer, né, generar o dinheiro, não precisa necessariamente, né? Gente, a Dai enrola no português porque ela só fala inglês, viu? Ela tá esquecendo o português, palavra do português dela Pois é, todinho. gente, se eu enrolo, se eu tropeço no português, me perdoem, porque eu estudo esse material todo Em e eu inglês, só falo ele em inglês. Então eu tive que me tradução preparar aqui no ali. português Isso mesmo. para falar com vocês hoje. Então, se eu enrolo, me perdoem. Enrolando a língua aqui, né? Pois é, olha só. O propósito não precisa estar ligado ao dinheiro. Não necessariamente. E aí, eu vou falar rapidinho dessa lei, que é a lei da compensação, que a lei da compensação, ela, É uma das leis ela, universais que a gente está colocando nos autos. exato, é uma das leis universais. O que a lei da compensação faz? Se você está prestando serviço, né? Se você está no seu propósito prestando serviço, você vai ter a sua renda de outra forma. A Não precisa recompensa de ser outra forma, né? a recompensa, exato. Não precisa vir do seu trabalho necessariamente. Principalmente agora, eu acho que as coisas estão mudando muito, né? Que antes era assim, né? Você trabalha ali as suas 40, 50 horas e você ganha o seu dinheiro dali, né? Mas agora existem muitas formas. Acho que o mundo está mudando muito mesmo. Então, a gente não deve se prender ao propósito, né? Pensando que ele tem que pagar bem, né? Não paga bem. Quando eu terminei o segundo grau, era assim, quando eu estava pensando o que eu ia estudar, né? É Vai porque dá estudar o quê? dinheiro. O que dá dinheiro, né? Era advogado, médico, né? Na minha cidade era assim, né? O que você vai estudar? Direito? É medicina? Ou vai ser dentista? Era assim.
Agora, né? Graças a Um Deus. exemplo interessante é Sócrates. Sócrates, ele foi ferreiro até aposentar e ele se tornou veramente filósofo depois que aposentou. E ele nunca cobrou pelos estudos da filosofia porque dizia que a renda dele ele já tinha, que agora ele só ia manter o propósito, que ele não tinha condição de se dedicar ainda quando trabalhava, porque tinha que ajudar o pai, porque tinha a renda familiar que dependia dele. Quando ele entrou em pensão, ele se aposentou, ele foi ser filósofo e morreu sendo filósofo até o final da vida, passando os ensinamentos filosóficos de Sócrates, né? Então, Sócrates é um exemplo de que o propósito não está atrelado 100% ao ganho financeiro, né? A moeda de troca. Mas o fato é que normalmente ele já vem latente, é uma coisa que você gosta bastante já desde sempre, e vai crescendo com você e talvez você não vai dando muita atenção. E depois chega um dado momento que vem de uma força latente e se torna um propósito mesmo. Uhum. E geralmente você pode, né? Você pode ganhar, receber um salário, um pagamento bom por Hoje ele. em dia, nossa, está muito mais simples do que já foi, né? Exatamente. Acho que esse tempo que nós estamos vivendo é muito maravilhoso. É o melhor que já existiu. Eu acredito que sim. Essa sim, é verdade. Agora, um propósito. Acho que eu já toquei no propósito. Eu vou falar um pouco das metas para vocês, porque senão vai ficar muito longo. Olha só, já falei pra caramba, né? Então eu vou entrar com a meta. Olha só, a Luana já achou o propósito, não precisamos mais falar muito dele, né? Chega do propósito para a Luana. Eu vou entrar com a meta. O que eu estava falando para vocês, né? A meta, qual o papel da meta? O papel da meta é nosso desenvolvimento, expansão de espírito, expansão das nossas faculdades mentais. Ela pode ser material, mas a meta não é eu conseguir, né? Se eu tenho uma meta de comprar uma casa assim, a minha o propósito dessa meta não é eu conseguir, eu morar naquela casa bacana. É a pessoa que eu vou me tornar até chegar na minha meta. É o desenvolvimento perante o caminho, né? Exatamente, o desenvolvimento. E é por isso que falamos que a nossa meta tem que estar fora da nossa zona de conforto. Se vamos continuar fazendo o mesmo que estamos fazendo, né? Então a nossa meta não está servindo o propósito dela. Se vamos daqui do A até o B, mas está aqui, não tem desconforto. A gente fala que o desconforto, né? Vou falar disso na aula do medo. Mas o desconforto é onde o crescimento acontece. Então, quando formamos uma meta, devemos fazê-la de forma que ela dê um pouco de medo na gente, né? Deve ser algo assim que você pense que você nem consegue alcançar, na verdade. Ouviu, Luana? Eu não entendi, Vi. Ouviu, Luana? Foi para ela que você falou. Então, a meta da gente deve ser assim, ó. Aquela que você olha, eu escrevi a minha meta no cartão, assim, no começo eu olhava e falava, impossível, né? Tá Aí louca. você começa a se acostumar com a ideia e acontece, realmente acontece. Você se acostuma com a ideia, daqui a pouco você já sabe que você vai fazer, você vai alcançar. Não tem. Verdade. Você já se acostumou com a ideia, já tá totalmente assim, ó, tá no bolso, como fala, né? As primeiras metas que eu colocava para mim também, eu tinha uma dúvida de mim mesma que eu pensava, nossa, eu vou chegar nisso nunca, eu sou mó louca, né? Do quarteirão. Hoje em dia, eu ponho a meta, né? E meu marido até brinca comigo que eu sou que nem burro de carga. Eu vou e eu não cesso. Eu não enxergo o lateral. Eu vou que nem burro de carga. E eu realmente atinjo tudo que eu coloco para mim que eu tenho que atingir. É assim que a gente evolui, exatamente. É só assim que a gente evolui, porque senão nós ficamos vivendo, né, do que está acontecendo lá fora. E a meta que faz a gente, né, seguir o nosso rumo e nos desenvolver, chegar, né, aonde queremos. Porque senão a gente pode passar a vida sem meta, a gente pode passar a vida inteira, né, fazendo
fazendo Eu nada coloco meta mesmo. financeira, mas eu também coloco meta de comportamentos, eu também coloco metas voltadas a condições de físicos, condições espirituais. Vocês podem traçar meta em vários quesitos, inclusive nas faculdades mentais que a Dayana citou, se pode ter metas para vocês poderem atingirem determinados objetivos, de treinar melhor determinadas faculdades, né? Metas têm vários tipos, né? Eu acho que, mas é muito importante que elas sejam muito claras para que vocês lembrem delas ou da importância que elas têm. Elas são o norte de vocês, é aquela campainha que diz é ali, ó. Você tem que chegar aqui e não pode tirar isso da mente. Exato, porque assim a gente para de ser tão influenciado pelo que está acontecendo lá fora, né? Que não É, leva a gente a lugar nenhum, porque tem tanta. A maioria das coisas, o que a gente pode mudar somos só nós mesmos. A maioria das coisas está fora do nosso alcance. A gente não pode mudar. O que está acontecendo no mundo hoje, muitas coisas a gente não pode mudar. Então, para que a gente vai se envolver, né? A gente vai escutar, a gente vai ficar se envolvendo. Como quando alguém conta pra gente histórias ruins e a gente se envolve e a gente começa a conversar e fica ali, a nossa vibração desce. E aí afeta tudo no dia, né? Você vai trabalhar com aquela vibração baixa. Então, para quê, né? Que a gente vai ficar se envolvendo com essas coisas. Agora, quando a gente tem uma meta, a gente sabe onde a gente vai e a gente está focado. Agora, eu vou dar um pouquinho de estatística para vocês, só para pôr uma perspectiva nisso, né? Porque eu acho muito interessante se alguém não está convencido de que deve criar uma meta. Teve um estudo feito com graduados da Harvard em 1979 e perguntaram para eles quem tinha meta. Quando eles terminaram a graduação do mestrado da Harvard, quem tem meta? E descobriram que 84% deles não tinha meta, 13% diziam que tinham metas, mas estavam assim na cabeça, não eram bem definidas, né? Era mais assim um desejo mesmo. E 3% desses estudantes, desses graduados, tinham metas definidas, claras. E depois de 10 anos, em 1989, voltaram para ver como estavam saindo, né? Como estavam se dando na vida esses graduados e descobriram que os 3% que tinham metas definidas ganhavam mais dinheiro que os 97% combinados juntos. Então, é real. A meta é real, gente. Eu quero fechar para vocês com isso, então. Os 3 pontos que eu gostaria que vocês se lembrassem, né? Se vocês esquecerem de todo o resto. O primeiro é: nós nos tornamos aquilo que pensamos. O homem é aquilo Então, que pensa, de James Allen. Quem não leu o livro vale a pena. exatamente, no coração dos corações. Então, se você não estiver se sentindo bem, isso é uma coisa que eu tento notar. Quando a gente não está se sentindo bem, nota o que você está pensando, o que está rolando aqui em cima. Porque a gente tem o poder de mudar. Se o meu corpo não está, eu não estou legal, nota o que você está pensando e tenta mudar. Pensa em alguma coisa que te faz feliz, porque você tem o poder de mudar a vibração do seu corpo fazendo isso. Até através da respiração se consegue mudar a vibração, né? Às vezes uma respiração que você dá, Uhum. você já muda o perfil da vibração. Exatamente, porque quando a gente está meio estressado, né? Você nota que a A gente nem nossa respirar, não respiração é respira. curta. A nossa respiração está curta. Quando a gente respira fundo, a gente consegue mudar a vibração. Exato. A segunda coisa é o desenvolvimento das faculdades mentais. Escolhe uma, talvez, e tenta melhorar. Tenta, né? A imaginação é incrível. Eu amo a imaginação e a intuição são as minhas favoritas. Mas eu sou sonhadora de natureza, então às vezes a minha mãe que fica volta para cá, né? Mas talvez escolha uma e tenta melhorar. Pode ser a memória, qualquer uma delas, mas elas são a chave do nosso sucesso. E a terceira coisa é a meta. Traça uma meta e escreva. Até no livro também
tem o porquê de escrever, né? A gente fala. Eu tenho a minha meta é escrita num cartão, assim, que eu carrego sempre. Eu carrego no bolso e olho para ele sempre. E por quê? Qual que é a lógica disso? A lógica é que a gente pensa em figuras, né? Quando a gente tem uma meta definida e a gente escreve no papel e olha para ela com frequência, nós pensamos em figura. Quando eu olho para ela, ela puxa o gatilho daquela imagem na minha cabeça. E é isso que me faz familiarizar com aquele desejo, com aquela meta já cumprida. Então, traz para minha memória aquilo, me envolve emocionalmente com a minha meta. Então, escreva num papel e olhe frequentemente para ele, porque senão você esquece, você acaba se esquecendo. Se não for uma coisa muito demarcada mesmo, a gente se esquece. Então, escreve no cartãozinho, ó. Tem um exercício para fazer, para chegar até a meta, se vocês estiverem interessados, mas escreve no cartão e carrega consigo. Eu tenho vários cartões com a mesma meta, que eu carrego em bolsos diferentes. Que exercício que você usa para meta? Que o quê? Que exercício você usa para meta? Não, então, tem um exercício no livro que é assim, fazer uma lista de desejos. Tem a lista dos desejos. A lista Eu da falo bota. 30 coisas. Eu falo lista da bota. Isso da gente fazer antes de bater as botas. O bucket list. Pode ser agora, não precisa ser antes de. Não. Até agora, mas é que vai mudando, você vai adicionando, né? E assim você vai Enquanto não conseguindo bater as colocar botas, você, né? Isso lá, enquanto você não bater as botas, você pode ir melhorando ela, Faniente. Pois é. Quando a gente faz a lista dos desejos, aí eu falo, escolhe aquela que vai ter o maior impacto na sua vida hoje. E escolhe ele, faz dela a sua meta. Foi isso que eu fiz. Eu para bater botei meta, tudo eu lá, faço assim, exercício criativo. Eu expliquei para as meninas já que eu sinto pelos 5 sentidos a realização daquilo. E pela meditação, através da realização daquilo, eu consigo transmutar a realidade. E eu sinto quando vai acontecer, assim, quando está próximo. Então, o exercício de imaginação criativa também é muito forte para a meta, para alcançar a meta. a visualização. A visualização. Que a gente envolve os sentidos, né? Sente o cheiro. Sentidos, né? Você sente o cheiro, vê você fazendo aquilo, vê você concretizando aquilo, materializando aquilo, toca aquilo de verdade, sente o toque daquilo, participa dos 5 sentidos mesmo, né? E isso realmente funciona muito, de verdade. Então, eu acho que essas faculdades mentais da gente são fenomenais. E eu vou muito na linha da Dai no senso que eu acho que é muito interessante quando a gente começa a pensar em onde você está hoje e o que você quer para você na sua vida. O que você desejaria para que a sua vida fosse melhor, para que você tivesse uma vida mais plena, mais serena, mais abundante, mais próspera, ou até mesmo para que você tivesse mais paz, mais plenitude, enfim. O que você busca? E aí você começa a pensar, eu busco plenitude, tá? E para eu ter mais plenitude, o que é que me separa dessa plenitude? Quais são os hábitos que eu tenho que me separam dessa plenitude? Que comportamentos eu tenho? De que coisas eu preciso abrir mão, né? Eu quero paz, Viviane. Tá, mas o que te separa dessa paz? Qual que é a sua escada? E com base nisso que separa, você gera suas metas. Então, ponha, né? Não é a pessoa falar, eu quero ter prosperidade financeira, Vivi. Beleza, qual é a prosperidade? Que número você quer? Eu quero isso, né? Quero esse número. Então, o que separa você daqui até aqui? Quais são suas metas? É isso. O que separa você nesse patamar? Então, coloca, não tenha medo de escrever sobre você. A gente tem medo de papel porque a gente não quer se comprometer, né? A verdade é essa. A gente gosta de fazer tudo mentalmente, porque assim a gente não se compromete, né? O que está assinado tem valor, o que não está assinado não tem valor, então fica aí, né? Com a gente mesmo. Então, faz lá, né? Escreve ali o que você, né? Onde você está, aonde você quer estar, né? E o que separa você dessa diferença que você enxerga que existe, né? Independente do que seja em saúde. Eu quero ter uma saúde melhor. Tá, mas o que você pode fazer? Eu posso comer melhor. Então, eu vou começar, a primeira meta vai ser mudar a alimentação. Ou eu posso começar a fazer um exercício físico. Existem coisas que você não está fazendo para não estar aonde você gostaria. E que devem ser feitas.
E que não é culpa da pandemia, nem do espaço, nem do tempo, nem da vibração. É culpa da sua falta de foco naquilo que você deseja como objetivo. É culpa de você ficar olhando a lateral, a grama do vizinho, o que as pessoas estão fazendo, o que está acontecendo na casa dos outros. É culpa disso. É só isso. Bota ali. Uhum. É olhar, é do ponto de vista que eu quero ser essa pessoa aqui, né? O que ela está fazendo, o que eu quero fazer que essa pessoa está fazendo que eu não estou. E aí tentar fechar Isso, aquele você pode vácuo, ter né? como Aquele referência espaço. uma pessoa mesmo, né? Quero ser o Silvio Exato. Santos e tal. O Ou que que o senão Silvio você Santos pode tem se que eu não ver, tenho? criar a sua imagem, né? Se imaginar fazendo aquilo que você quer fazer. É, E aí você que se comporta. Isso é uma parte mais avançada do estudo que você está falando agora. Que você se comporta, ele desculpa. fala assim. Não, não, perfeito. Mas ele fala assim, né? Porque isso que o Bob ensina. Ele fala assim: você quer fazer isso? Então, mas se comportando do jeito que você está comportando aqui, Esquece, não, né? né? Não vai acontecer. Então, o que que acontece? Você usa a sua imaginação. Você fala: o que que essa pessoa aqui acorda de manhã e faz? Vou fazer Ela, também. né? Exatamente. O que que ela faz? Daí ela não bate, né, no relógio e vira pro lado e dorme de novo até as 10 da manhã. Não. O que É. que essa pessoa aqui que está vivendo essa vida, o Hum. melhor, você melhorado, né? O que que ela faz de manhã? Todo resultado requer Todo momento, sacrifícios, né? né? A gente sempre fala isso. Eu não vou nem chamar de sacrifício. Todos os resultados requerem renúncias. Você vai sentir dor para chegar onde você quer, mas também vai sentir dor para ficar onde você está reclamando. Então, você só precisa escolher que dor que você quer viver, porque a dor é inerente, né, do ser humano. Uma vez que você está vivendo aqui, vai acontecer. O fato é que a gente não gosta de sentir dor de jeito nenhum e a gente vai escolhendo o caminho que é mais confortável para que a gente sinta menos dor possível, quando na verdade às vezes a dor ela tá no nosso caminho para um desenvolvimento e se a gente não aceita aquele desenvolvimento, ela vai só piorando. Então é aceitar A gente mesmo, quer né? sentir, a gente está acostumado com a dor que a gente sente já, né? Não fazendo Aquela não dói tanto, mais, né? Essa eu que conheço. ela não dói mais, já virou costume, né? Essa eu Exato. conheço, essa não dói. Adorei, Dai, adorei o bate-papo, adorei tudo que você explicou. Gente, quem tem dúvida para pedir informação para Dai, coisas que queiram falar, ela ainda vai estar com a gente mais vezes. Odete? Dúvida? Eu? Não. Nenhuma? Alguém quer fazer alguma pergunta, colocar alguma coisa? Ouvi, Oi? Luana. Essa última parte né, que você e a Day comentaram de aonde eu estou e aonde eu quero chegar e o que precisa ser feito, né? Uhum. Eu acho que a gente também se distrai muito no caminho, sabe? Pelo caminho. Ah, fica olhando as florzinhas. É isso aí. Exatamente. A gente se distrai muito, sabe? E, e é isso que você falou, né? Eu acho que quando você tem que escolher as suas dores, né? A dor você vai sentir de qualquer jeito. Então, assim, aqui a gente já conhece, que parece até uma dor de estimação, né? Você não quer É. largar aquela dor, você fica ali com aquela dor. É uma Dá um dor de apego até, estimação, né? né? Ai. É, É o é, medo do mas, desconhecido, né? é, mas é se jogar e confiar. É. Ela vai dar uma aula sobre fé. Acho que vocês vão gostar. Ah, eu amo a aula da fé. Uhum. Obrigada, Lu. Legal. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Nina? Eu. É, então, Daiana, eu gostaria de saber algum exercício para aumentar a força de vontade. A força de vontade. Então, o foco, olha só, o exercício que ele dá, na verdade, é uma forma de meditação. Você pode acender uma vela, você pode acender uma vela e focar nela.
se você sentar e olhar para essa vela, ele fala até que você se torne um com a chama. E que é muito poderoso esse exercício, é uma forma grande de meditação, mas ele trabalha muito no foco, né? E eu acho que foco serve para tudo, depende do que você está querendo, depende do seu propósito, né? Mas esse é um exercício bem legal para fazer, para focar. Você pode começar com 5 minutos e depois vai aumentando, mas Da é um vela. exercício legal. Nina, qual é o seu conceito de força de vontade? Você bem dá o exemplo assim que eu costumo fazer muita coisa ao mesmo tempo e aí eu não tenho esse foco, né? Realmente assim, por exemplo, eu sempre quis e gosto de ler muito, então eu leio muito durante o tempo que eu consigo. Só que eu começo um livro, aí eu pego outro, aí eu pego outro e no fim eu demoro muito para concluir uma coisa. Então eu fujo, né? Eu fujo, mesmo as outras coisas sendo interessantes, fica cansativo para mim, né? Então, um exemplo é aquele livro Mindset. Eu peguei e comecei a achar que estava muito cansativo. Aí eu pego outro. E isso me angustia, né? Mas você pode se prometer. Eu já fiz isso, você já fez isso. Eu já comecei a ler livros, mas eu comecei a Não, eu falar leio assim, 6 livros de uma vez, assim, tipo, eu eu leio 6 comecei títulos também. diferentes. Mas às vezes eu me sentia como você, Nina. Ah, E eu comecei a me prometer que, olha, enquanto eu não terminar esse livro, eu não vou pegar o outro. E eu comecei a me sentir melhor, assim. Mas às vezes eu leio pedaços, às vezes eu estou procurando uma coisa específica, não estou querendo ler o livro inteiro, ainda assim começo. Mas eu tinha esse hábito de começar, daí chegava numa parte que estava assim, meio chata às vezes, aí eu começava outro, aí eu começava outro. Mas quando eu Tem comecei. uma. Mas sabe que eu prestei atenção também que eu tinha esse hábito de fazer outras coisas. Eu começava a tirar a louça aqui da máquina de lavar e eu começava a botar a roupa ali, a louça ficava pela metade aqui. E eu comecei a focar nisso, porque eu falei, tem um ditado que diz: o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas. E eu acho que é muito verdade isso. E eu comecei, isso faz um tempo já que eu comecei a notar que eu fazia os afazeres de casa, assim, metade lá, metade de cá, e eu comecei a focar. Quando você traz atenção, mesmo que você tenha começado outra coisa, que você volta para aquela e fala, enquanto eu não terminar essa coisa, começa com coisas pequenas. Eu não sei se você tem o hábito de fazer isso também com outras coisas, de começar com assim. outras coisas também. Tenta trazer o foco assim, daí quando você se lembra, você fala, não, eu vou terminar isso primeiro e depois E, eu vou fazer isso. e Porque foi quando assim eu que eu fui tenho. eliminando esse hábito, porque às vezes nossa, eu chegava, aí eu subia, eu tirava, eu começava a dobrar as meias, aí eu falava, mas eu não acabei ainda de tirar a louça da máquina de lavar, gente. E até eu comecei, demorou um tempo para eu começar, né? E isso toma forma em outras coisas na nossa vida também, porque você começa a focar nessas coisas pequenas, mas realmente o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz muitas coisas. Então, começa a focar, traz a. É bom que E você assim, sabe, você tem a consciência disso. e é Então, interessante que assim começou a acontecer mais a partir do momento que eu comecei a trabalhar em casa, né? Antes da pandemia, eu tinha emprego fora, então eu conseguia realmente desenvolver tudo que eu me propunha, conseguia concluir. E isso em casa não acontece, isso me angustia. Eu tenho muitos projetos ao mesmo tempo, eu entendo que eu tenho até uma mente empreendedora, né? Estou voltando a trabalhar com uma coisa que eu já trabalhei no passado, que é trabalhar com comida, né? Então, só que assim, quando eu tenho uma coisa certa, eu consigo. Só que aqui eu tô muita ansiedade, né? Eu percebo assim que eu estou muito ansiosa para estar fazendo as coisas. E acabo que pego um monte de coisas para fazer, né? Tirando essa questão assim de quando eu tenho os pedidos determinados, aí eu concluo. Caso contrário, tudo fica pela metade.
né? E isso me angustia, aumenta muito a minha ansiedade, né? Mas eu vou fazer isso que você falou. Vou fazer, E também vou me outra coisa esforçar, que, né? na verdade, essa parte do curso, né? Começa a falar para si mesma, eu termino tudo que eu começo. Eu termino tudo que eu começo. Não fala, eu deixo tudo pela metade, eu deixo tudo pela metade. Essa é a parte da imagem, da autoimagem, que eu vou falar na próxima aula. Mas é Tá. essas coisas que a gente fala pra gente, né? Porque essa é a Aham. parte da autoimagem. Então, fala para si próprio, eu termino tudo que eu começo. É que eu estou sendo sincera. Não, eu entendo, eu sei. Mas é assim que a gente fala, a gente mente pra gente mesmo, pra Tá. você mesma, entendeu? Aham. Exatamente, é que você tem que ser Para sincera. reverter a coisa, né? Mas você pode até escrever isso, você pode escrever, eu termino tudo que eu começo. Eu não Tá começo nada ok. sem terminar a coisa que eu comecei antes, entendeu? Tá ótimo. Obrigada, Dayana. Imagina, obrigada. O livro que a Dai citou é O Mais Estranho Segredo do Mundo. É o segredo mais estranho do mundo, isso. Segredo mais estranho do mundo. O Segredo Mais Estranho do Mundo, isso. Uhum. Earl Nightingale. Alguém tem mais alguma coisa que Alguém queira mais? colocar? Adorei a aula. Me descobri num monte de coisa aí. Amém, Cris. Faço um monte de coisa errada, um monte de coisa certa, Ai, mas faço. Ó, o chinelo havaiano vai comer solto na sua bunda. Ah, vai. Muito. Eu mesma. Nossa, Quem não faz, né? Quem nossa. sim, quem não, quem nunca. É. Amei, amei. Um beijo, querida. Obrigada. Beijo. Bom, a próxima aula, Dai, vai ser sobre qual tema? Vai ser a autoimagem e os paradigmas, as crenças que nos limitam. Nossa. A parte da autoimagem é muito legal. Eu gosto bastante desse assunto. Alguém mais quer colocar alguma pergunta? Não? Hoje Juliana está aqui também, a Tati chegou depois, a Pati, a Ana Lúcia, a Alessandra não tinha visto ainda, a Meg. Gente, foi um prazer estar com vocês, então. A gente vai se despedir de vocês. Quero agradecer imensamente a companhia de vocês e agradecer a Dai. Dai, muito obrigada por essa aula muito rica, por todas as informações que você passou para a gente. Obrigada obrigada por me convidar, obrigada a todo mundo. Imagina, obrigada por você ceder o seu Obrigada, tempo Dai. para a Boa gente, semana para poder você. ajudar as pessoas. Também. Estamos juntos, gente. Obrigada por tudo. Ó, nos vemos, tá Obrigada. bom? Eu vou Obrigada. dividir a aula para vocês Dai. poderem ter acesso nela gravada, tá? Beijo. Um beijo, Obrigada. Boa com noite. Deus. Beijo. Até mais. Beijo, Até tchau. mais. Até Tchau, mais tchau. semana. Tchau, tchau.